Muito boa noite. Portugueses, disse-vos em final de 2024, na mensagem de Ano Novo, e há 15 dias, a quando da visita do presidente francês, o mundo mudou imenso nos últimos meses e tudo indica que irá mudar mais. É um virar de página rápido e profundo. Os Estados Unidos da América parecem distanciar-se de aliados europeus. A Federação Russa pode, desse modo, aumentar o seu papel internacional. A União Europeia tem de se unir ainda mais, recuperar na economia, melhorar na defesa, sem perder o apoio social dos europeus e evitar ficar descartável ou enfraquecida entre americanos e russos. A pensar na Ucrânia, em que se espera que a trégua seja uma oportunidade e não uma ilusão, mas também na segurança de todo o continente. Em tempos assim, a economia mundial fica imprevisível. Isso poderá cair sobre países mais sensíveis às mudanças internacionais. Portugal soube, nos últimos anos, equilibrar as contas do Estado, reduzir a dívida externa, crescer na economia, reduzir o desemprego, atrair grandes projetos como o novo da Auto Europa, subir nas classificações das agências financeiras. Isto, apesar de continuar com questões que a todos preocupam. Não desperdiçar fundos que vêm lá de fora e são únicos. Gerir melhor a saúde e a educação. Acelerar na habitação. Tudo a aconselhar a estabilidade, ou seja, não haver crises nem sobressaltos que atrasem o que é urgente fazer e fazer bem. Inesperadamente, num mês, entre fevereiro e março, surgiu uma crise aparentemente só política, como tantas outras. Tínhamos superado a sucessão de governos há um ano. Tínhamos aprovado o Orçamento do Estado há 4 meses. Íamos e vamos ter eleições locais daqui a 6 meses e presidenciais 4 meses depois. Tudo começou com questões levantadas quanto ao Governo e a seguir ao Primeiro-Ministro. Questões sobre atividades passadas e seus efeitos no presente. Em cerca de um mês, o debate ocorreu na comunicação social e na Assembleia da República, envolvendo 2 moções de censura, votadas e rejeitadas, e uma moção de confiança, votada e também rejeitada. Esta última rejeição, nos termos da nossa Constituição, implicou de imediato a demissão do Governo. Por que é que o Governo, por um lado, anunciou e apresentou a moção de confiança e, por outro lado, as oposições, salvo um partido, rejeitaram essa moção, provocando a demissão do Governo? O tema central respeitou a confiança que o Primeiro-Ministro e, portanto, o Governo mereceriam para continuar a governar Portugal. Do lado do Governo foi afirmado que o Primeiro-Ministro, na sua atividade patrimonial, passada e presente, havia agido sempre no respeito da lei, da legitimidade política e da ética ou moralidade. Ou seja, da transparência e da não confusão entre política e interesses económicos. Do lado das oposições, foi contraposto que tinha havido, ou podia ter havido, desrespeito da lei, da legitimidade política e da ética ou moralidade. Ou seja, confusão entre política e interesses económicos. O Governo entendeu que, depois dos esclarecimentos dados, o prolongamento no tempo deste choque de juízos tornaria impossível continuar a governar. E, portanto, se impunha que a Assembleia da República exprimisse a sua confiança e, não sendo esse o caso, o povo, em eleições, resolvesse um conflito sem acordo à vista. As oposições entenderam que se impunha, em face dos esclarecimentos dados, recusar a confiança e, em última análise, recorrer ao voto popular. Este choque, não apenas legal nem político, mas, sobretudo, de juízo ético ou moral sobre uma pessoa e a sua confiabilidade, o Primeiro-Ministro suscitou uma questão nova.
é que todos os esforços de entendimento, mesmo mínimo, se revelaram impossíveis. Porquê? Porque para uns, com os factos invocados e os esclarecimentos dados, a confiança ética ou moral era óbvia. Para outros, porque com os mesmos factos invocados e os esclarecimentos dados, a desconfiança moral ou política é que era óbvia. E entre as duas posições o acordo não era possível. Não se pode, ao mesmo tempo, confiar e desconfiar ética ou moralmente de uma pessoa, neste caso do Primeiro-Ministro, e, portanto, do Governo. Não havia meio caminho. Portugueses, este panorama aparecia nestes termos pela primeira vez na nossa democracia. Um choque que não era tanto sobre políticas quanto sobre a confiabilidade, ou seja, a ética da pessoa exercendo a função de Primeiro-Ministro. Os partidos, ouvidos após a demissão do Governo, pronunciaram-se por unanimidade pela dissolução da Assembleia da República e a convocação de eleições legislativas. Embora todos, como caminho que não desejavam, mas imposto pela realidade. O mesmo foi o parecer unânime do Conselho de Estado, não desejando, mas tendo de aceitar a saída determinada pela realidade. Ao Presidente da República, o primeiro interessado na estabilidade e na dispensa de novas eleições, e que tudo fez ao seu alcance para o salvaguardar, não restava senão anunciar a dissolução da Assembleia da República e a convocação de eleições para o dia 18 de maio de 2025, a data preferida pela maioria dos partidos. Portugueses, perante esta terceira eleição para a Assembleia da República em 4 anos, que eu diria que muito provavelmente ninguém esperava e, sobretudo, que ninguém queria, começam agora a correr 2 meses de debate eleitoral. É inevitável que o tema da crise ocupe parte desse debate, em particular nas primeiras semanas. Debate que pode e deve pesar, e pesar bem, os sinais e riscos para a democracia de situações de confrontos em que não é possível haver consenso, nem que parcial seja, porque se trata de conduzir a becos de natureza pessoal e ética, que não têm saída, que não sejam as eleições. Mas seria um desperdício imperdoável não discutir aquilo que tanto preocupa o dia a dia dos portugueses nestes e nos próximos tempos. Quem propõe o quê e se apresenta para liderar o governo e resolver problemas concretos. A economia e o seu crescimento, o emprego, o controle da inflação, os salários e os rendimentos, a saúde, a habitação, a educação, as desigualdades, a justiça, a mobilidade humana, o lugar dos menos jovens e também o lugar dos mais jovens na nossa sociedade, a segurança e, claro, a transparência e o combate à corrupção. Tudo num quadro de paz e de guerra e de uma muito difícil situação económica internacional. Tudo isto ocorre com um orçamento viabilizado pelos principais partidos e que está em plena execução, com estabilidade económica e crédito internacional e com condições que o Presidente da República garante para que se não pare a execução do PRR, mesmo com um governo de gestão, sem atropelo, claro, das regras eleitorais. Qual o objetivo? Permitir uma transição, se possível, tão pacífica como a vivida em 2024. Só que agora em 2 meses e meio e não em 5, como então. Impõe-se que haja um debate eleitoral claro, frontal, esclarecedor, mas sereno, digno, elevado, tolerante, respeitador da diferença e do pluralismo,
que fortaleça, não enfraqueça a democracia, não abra ainda mais a porta a experiências que se sabe como começam e se sabe como acabam. É o apelo para todos, e creio de todos os portugueses. Um debate que dê força a quem nos vier a representar na Assembleia da República, que dê força a quem nos vier a governar, que dê força aos portugueses para controlarem os seus representantes e os seus governantes, que dê força à democracia e com ela e a sua capacidade de enfrentar e superar crises que só a democracia tem, não a ditadura, que dê força a Portugal.